A gente está na Atlântica, é normal a gente encontrar alguns animais que não estão sob os nossos cuidados. Então a gente pode encontrar saguis, fugios, bichos preguiças, tatus, teius. Então a gente pode encontrar aí vários animais que vivem aqui na mata e não estão sob o zoológico. Chegamos aqui, ó, na Safira. A Safira é a nossa girafinha. As fêmeas, elas chegam de 4 a 5 metros e os machos, eles chegam a 6 metros. A Safira, ela deve ter por volta de seus 4,5 metros. As girafas, elas dormem 2 horas por dia só. E não são 2 horas seguidas, então elas dormem de pouquinho em pouquinho e sempre de pé. Então a girafa, ela não deita. Nunca deita. Filhote ainda deita quando ele se sente seguro. O Melman, por exemplo, ele deita porque ele se sente seguro e porque ele é filhote. Quando ele crescer, ele não vai deitar. Imagina um bicho desse tamanho tendo que levantar e sair correndo para fugir de um predador. Não dá tempo. Então elas tiveram que se adaptar aí para dormir pouco e não deitar. Então como ela faz para descansar esse pescoço enorme? Ela deita o pescoço nas costas. Então ela apoia o pescoço nas costas, mas as pernas não. Junto a gente tem os avestruz. O avestruz é a maior ave do mundo, é uma ave ratita. Eles não voam. Cuidado que ele adora roubar um celular, tá, galera? Então, os avestruz voam, mas eles chegam a 60 km por hora. Então é impossível apostar corrida com um avestruz. As fêmeas são as mais claras, é a Mirtes e a Marlene. Os mais escuros são machos. Eles são mais escuros porque eles coem ovos durante a noite. Então eles precisam ser mais escuros para se camuflar melhor. O ovo de um avestruz pesa 1,5 kg, o que equivale a mais ou menos 24 ovos de galinha. Falando em galinha, nós temos as galinhas da Angola, aquelas que ficam falando tô fraco, tô fraco. Só que de fracas elas não têm nada, porque elas são imunes a alguns venenos, então elas conseguem comer cocô. Não é muito agradável essa cena, eu sei, mas em alguns sítios e fazendas tem alguns condomínios que estão adquirindo galinhas da Angola para fazer esse controle. Lá em São Caetano, por exemplo, tem muito escorpião. Então tem alguns condomínios que estão pegando galinhas da Angola para consumir esses escorpiões. O próximo animal é um animal que a gente pode tomar uma cuspida, porque ele cospe para se defender. Esse cuspe chega a 5 metros de distância, então elas não precisam nem se mexer para cuspir na gente. Não é nada agradável, tá? Porque é alimento digerido, então é como se fosse um vômito. Então não é nada agradável. Temos 2 chances de tomar cuspida além disso. Eu nunca tomei, não pretendo tomar agora. Temos aqui as alpacas. São primas das lhamas. As alpacas, elas têm a pelagem mais fofinha, então normalmente é utilizado para fabricação de tecido. Temos aqui a chantilly, que é a nossa nenezinha, ela tem 9 meses. E temos o chocolate, que é o pai dela. O nome é autoexplicativo, vocês vão saber assim que vocês verem. A chantilly é essa aqui, pequenininha, e esse é o chocolate. Que bonitinho! Repara bastante no pelo delas, porque depois a gente vai ver as primas das alpacas e vocês vão ver a diferença de pelagem entre um e outro. Claro que hoje não tá tão sol, então pode ser que eles estejam acordados, mas eles ficam bem mais ativos no período da noite. Estamos aqui em cima da pedra. Maia, Mali, Scar e Kalahari. Como que ele faz isso? Não, é o Jambala. O Kalahari tá lá atrás. Todos eles têm 3 anos. Eles vão crescer um pouco ainda, não estão no seu tamanho adulto. As fêmeas são essas que não têm a juba, né? Os machos têm a juba. A coloração da juba tá ligada com produção de testosterona. Então, quanto mais escura for a juba do leão, mais testosterona ele produz e mais forte e saudável ele aparenta ser para a fêmea. Então, é por isso que a fêmea sempre escolhe o que tem a juba mais escura, porque essa coloração demonstra que ele é saudável. Aqui os leões, eles comem 7 kg de carne por dia cada um, mais ou menos. O leão macho, ele fica só lá na porta de casa
protegendo o território, enquanto as leoas, elas saem para caçar, trazem a comida pro bando e cuidam das crianças. E as fêmeas, elas cuidam das crianças juntas. Então todas elas amamentam todos os filhotes. Como que o leão faz? Fala pro papai. O Mufasa fala pro Simba que eles conseguem, que todo o território onde eles conseguem enxergar é deles, porque o rugido de um leão chega a 8 quilômetros de distância. Então é muita coisa, é bem longe. Tem a cerca e embaixo tem o fogo. São alguns metros de profundidade. É o búfalo d'água. O búfalo d'água, ele tem esse nome porque ele não consegue suar igual a gente. Então ele precisa estar dentro da água para controlar a temperatura do corpo. É melhor que seja lama, porque a água ela demora mais para evaporar e a terra fica funcionando como um protetor solar. Eles estão descendo. Às vezes eles resolvem parar na frente do caminhão, como eles escolhem onde eles querem ficar, então a gente tem que ficar esperando eles resolverem dar licença. Isso que eles têm na cabeça é uma extensão do osso da cabeça, uma extensão do osso do crânio, então é uma estrutura óssea. Isso aqui é osso e chama corno. Corno. Então, e o corno é pra vida toda. Olha só. O corno, ele vai crescer bastante, eles são jovens, então esse corno vai chegar aí a 1 metro mais ou menos, vai ficar bem grande. Aquele ali, ó, se eu não me engano, é o único macho da manada. Às vezes ele se estressa, sai andando, deixa as meninas pra trás, igual ele fez agora. Porque, além dele ser o único... Bruno, fala sério. Quem manda aqui é a fêmea. O chifre, ele cai. Alguém aí falou de chifre? O chifre, ele cai e o corno fica, não cai. Então essa é a diferença. Pois é. Corno uma vez no ano, chifre a vida toda. Os machos, eles vão chegar a pesar 1 tonelada e 200, enquanto as fêmeas chegam a pesar mais ou menos 800 quilos. Ai, meu Deus. Então, todos os animais que estão dentro dele representam o nosso país de alguma forma. Bem aqui, ó, é a ema. A ema, ela é... Olha o Leonardo. O Leonardo é o tamanduá, ele tá subindo ali. Não tinha visto o Leonardo ainda hoje. Leonardo tá aí? Vocês estão conseguindo ver o Leonardo? Todo mundo viu o Leonardo? O Leonardo é o tamanduá-bandeira. Tamanduá-bandeira tem esse nome por conta da cauda, né? Que parece uma bandeira, mas na verdade ele usa essa cauda como cobertor. Então quando ele se cobre com essa cauda. A língua do tamanduá, ela mede 56 centímetros. É quase 2 réguas de escola. Eles comem até 30 mil insetos por dia. Elas morrem e aí eles engordam. Veado catingueiro. Tá subindo ali no meio da casinha. A ema é parente do avestruz, é a maior ave aqui do nosso país. Também é ratita, também não voa e também chega a 60 km por hora. Aqui é o paçoca. O paçoca é a nossa anta. Tem a rosa também, a rosa deve estar por aí. A anta é o maior mamífero daqui do Brasil. E eles são considerados jardineiros. Aqui embaixo é o Miguel. Olha o tamanho dessa capivara, gente. É o Miguel. A anta, ela é considerada jardineira porque eles comem mais de 60 tipos de frutas diferentes. E aí, eles levam essas sementes dessas frutas pelas fezes. É quando chove, aduba e nasce outra árvore. Então, por isso que eles são considerados jardineiros. O veado catingueiro é um dos menores cervídeos que existem. Ele é representante lá do Cerrado. Ele tem esse nome aqui, ó, a rosa deitada aqui. O veado catingueiro, ele tem esse nome porque ele solta uma secreção pela pata quando ele vai andando, que é para demarcar o território. E essa secreção, ela tem um cheiro bem específico. Então, um dos motivos dele ter esse nome é por conta dessa secreção também. O próximo animal, esses dias uma criança perguntou assim pra mim: tia, você sabe qual é o animal mais velho do mundo? Eu falei, não.
Ele falou, é a zebra, porque ela tá sempre em preto e branco. E enfim, vamos ver as nossas zebras. Temos aqui duas meninas, a Lixa e a Gombari. Elas são parentes dos cavalos e é o único equino que nunca foi domesticado. Não existe uma zebra domesticada. Reparem no tamanho das orelhas, são bem maiores do que a de um cavalo. E o padrão de listra, por mais que seja parecido, nunca vai ser igual. É sempre diferente de uma para outra, como se fosse a nossa impressão digital. Mas ela é branca com listra preta. Eu vou responder essa pergunta. Quem aqui acha que ela é branca com listra preta? Eu acho. E quem acha que ela é preta com listra branca? Eu acho que ela é preta. Você não responde porque eu não sei se eu já te contei isso. Preta com listra branca. Essa aqui é a Gombari, ali de trás é a Lixa. Apesar da barriga dela ser branca, uma zebra é preta com listras brancas. A pele da zebra ela é preta, tanto que dentro do útero ela é preta. Essa parte branca é pelo sem melanina. Por isso também que o padrão de listras nunca vai ser igual. Exatamente, de acordo com a melanina dela. Então, se a gente raspar todos os pelos de uma zebra, ela vai ficar pretinha. Olha lá a zebra aqui, ó. Ó, aqui no cantinho, parece um monte de palha, mas na verdade é tamanduá dormindo. Lembra que eu falei que eles usam a cauda como cobertor? Junto dos tamanduás, a gente tem coatis. Provavelmente todos os coatis que moram aqui. Esse é o Tonico. O Tonico, ele nunca me deixa falar dos coatis, porque ele sempre resolve aparecer antes. É. Macaco-aranha tem esse nome por conta do tamanho dos membros, braços e pernas, que são longos, tão longos que lembram patas de aranha, por isso que eles têm esse nome. E essa cauda aí, ele pode usar como um outro braço, então ele consegue se segurar e segurar coisas com essa cauda, chama cauda prênsil. Voltando aos meus coatis, muito provavelmente todos os coatis que moram aqui são fêmeas, porque o macho ele não é aceito. Coati fêmea vive em comunidade, o macho ele se leva de braço, bate nele, fala pra ele, sonho meu. Coati, o macho, ele só é aceito na época de época e depois tchau. E o filhote, quando ele cresce, se ele é macho, ele também é expulso. Se a gente não tomou cuspida antes, né, a gente pode tomar cuspida agora. Temos as lhamas, tinha uma deitadinha ali atrás, temos mais lhamas. A lhama normalmente ela é utilizada para carregamento de carga, ao contrário lá das alpacas. Temos também, isso aqui é um pavão fêmea, ó. Pavão fêmea ele não tem... Ela é cinza, em alguma espécie, né? Ela é cinza e não tem o leque. O macho ele tem o leque e ele é colorido. Ele tem o leque para conquistar a fêmea ou então para parecer maior quando ele se sente ameaçado. Temos os flamingos, flamingo não nasce cor-de-rosa, flamingo é branco acinzentado. Só que na comida dele tem uma coisa que chama carotenoide. E aí, que é o mesmo que dá coloração para camarão e caranguejo. Então quando ele come, ele pega esse carotenoide, por isso que ele fica cor-de-rosa. Igual quando as pessoas falam pra gente que comer cenoura ajuda a bronzear, porque na cenoura tem carotenoide. E aí a gente pega o carotenoide, é mais fácil a gente pegar a coloração. É a mesma coisa dos flamingos. Eles ficam numa perna só, que é pra economizar energia. Seria maravilhoso se funcionasse com a gente, né? Mas é o contrário. Temos aqui Monstrão e Charlene. Esse aqui da frente é o Monstrão. Ali atrás, viradinha pra gente, é a Charlene. São nossos jacarés do papo amarelo. No mundo todo a gente tem 8 espécies de jacaré e 6 são daqui do Brasil. Então, além da gente ter a maior diversidade de macaco, a gente também tem a maior diversidade de jacaré. Jacaré do papo amarelo porque na época de reprodução o pescoço dele fica amarelado para chamar a atenção da fêmea. Então por isso que ele tem esse nome e é uma espécie que está ameaçada aí por conta de caça. Esse ano foi o ano do jacaré, todo ano as organizações escolhem um animal para fazer propagandas, né, contra a extinção, e esse ano foi o ano do jacaré. Aqui a lhama, olha só o pelo dela, como ele é bem mais emaranhado do que das alpacas. Por isso que não é normal utilizar para tecido, mas pode utilizar também. Temos os pavões brancos. O pavão branco, ele não é albino, tá? Ele tem melanina nos olhos, ele tem coloração nos olhos. Então ele é leucístico.
Se o olho dele fosse vermelho, aí sim ele seria albino. Isso é vocalização de pavão. Esse gritinho. Isso é pavão. Ali no meio é uma fêmea branca. Agora é a piscina do nosso casal nota 10. Sininho e Pororó são nossos hipopótamos. Aqui, ó. O hipopótamo ele é capaz de passar 5 minutos debaixo da água. Então é por isso que normalmente a gente encontra eles dessa forma. Oi, Pororó. Olha só. A vida dos hipopótamos é tão semi-aquática que a mãe... Olha, abriu a boca. Olha só o tamanho dessa boca. A vida deles é tão semi-aquática que a mãe ela tem o bebê e ela amamenta o bebê dentro da água também. Normalmente eles só saem para dormir ou para comer. Hipopótamo significa cavalo do rio, porque eles não são bons nadadores, eles trotam dentro da água como se fossem cavalos. Só que na terra eles chegam a 40 km por hora. Então eles são bem rápidos, É o animal que mais come aqui do Simba. Eles comem 60 quilos de carne, de vegetação por dia. Provando pra gente que dieta não adianta nada, né? Mentira, é músculo. E aqui, dromedário ou camelo? Dromedário, porque tem uma corcova só. Se tivesse duas, aí sim seria camelo. Essa corcova é reserva de gordura. Então é assim que a gente vê se um camelo ou um dromedário está saudável, pelo tamanho da sua corcova. Aqui a gente tem a Zara e a Jade. A Zara é aquela lá de trás. Ela tem 17 anos e ela é mãe da Jade, que é essa aqui. Elas conseguem ficar 3 semanas sem beber água. E quando elas bebem de 57 a 100 litros. E a gente não toma 2. Pois é. Tem dias que a gente não toma nem um gole. Pois é. É, coca vai. Fácil. 2 litros assim, ó. Agora a água. Aqui a gente tem cervos nobre. Cervo nobre, agora sem chifre, só o macho tem e cai depois da época de reprodução. Então esse chifre vai cair, vai começar a crescer de novo. Aí cresce o ano inteiro até a próxima fase reprodutiva e cai de novo e vai crescendo sempre assim. Pra ele é muito importante que essa galhada caia, porque quanto mais ela cresce depois, mais atraente ele é pra fêmea. E apesar disso, quem manda aqui também é a fêmea. Falei quase todas. Não é um processo... Tá vendo? Não é um processo doloroso, porque esse chifre ele é feito de queratina. É como se fosse a nossa unha. Então quando passa a fase de reprodução, a base desse chifre fica mole. E aí é por isso que cai. Às vezes ele tenta até acelerar esse processo, então ele fica esfregando o chifre no tronco para poder arrancar de uma vez. E às vezes cai de um lado só e depois de alguns outros dias cai do outro lado, não necessariamente cai junto. Tipo isso, ele parece bem a rena, né, do Papai Noel, São todos ali, ó, todos parentes, O próximo, pessoal, é macaco prego. Macaco prego é daqui do Brasil. Temos várias espécies de macacos pregos por aí. Ele é bem curioso, bem bagunceiro. Pra vocês terem uma ideia do que eles aprontam, o Abu, macaco do Aladim, é um macaco prego. Então é mais ou menos isso. Ele tem esse nome porque ele usa pedras como ferramenta. Então eles pegam as pedras e batem nos frutos até o fruto abrir para eles conseguirem se alimentar. Quando eles estão juntinhos, que a gente fala que eles estão captando piolho, na verdade eles estão demonstrando afeto. Eles estão, aqui ó, eles estão reafirmando os laços que eles têm uns com os outros. Eles cuidam bastante uns dos outros. Eles gostam de ficar no chão também porque eles comem formiguinhas e tenebro. Tenebro é larva de besouro. E eles gostam bastante de comer esses tipos de insetos. Então eles ficam bastante no chão procurando também. Essa aqui, ó, aqui debaixo do chão, ela não tem cauda. Pessoal, animais de zoológico normalmente eles vêm de resgate ou de tráfico. Então eles já chegam
dessa forma pra gente. O próximo, Hakuna Matata, hein? Todo mundo aqui assistiu o Rei Leão? Quem é o melhor amigo do Timão? Isso aí, o Pumba. O Pumba é o javali africano. Temos dois meninos aqui, o Varkey e o Baboy. Pumba significa preguiçoso. E eles são realmente muito preguiçosos. Então o que eles fazem? Eles têm uns dentões bem grandões, né? E aí eles usam esses dentões para cavar buracos e passam a maior parte do tempo deitados dentro desses buracos, ó. Eles estão aqui fora, ó. Eles têm esses cabelos nas costas, apesar de serem calvos, né? Mas todo mamífero tem pelo e cabelo para proteção, e aí é a mesma questão dos javalis. E eles passam assim o dia inteiro praticamente. Quando eles levantam, eles ficam andando de cotovelo, que é para o focinho ficar mais perto do chão, né? Para eles acharem aqueles insetos viscosos e gostosos que eles adoram comer. Javali. Aí outro dia um visitante falou pra mim que ali eram palmeirenses e aqui os São Paulinos. Eu falei que eu não podia repetir isso, então finge que foi vocês, tá? A gente tem aqui Cervo-Dama. O Cervo-Dama, ele é parecido com o Bambi, mas ele ainda não é a espécie do Bambi. Por quê? Porque todo cervo nasce com bolinha branca, só que quando eles crescem, eles perdem essas bolinhas, menos o Cervo-Dama. O Bambi também perde, o Cervo-Dama não. Deixa eu ver onde eles estão, porque eu não achei eles também. Achou? Isso. Então, ó, eles depois de adulto continuam com essas bolinhas brancas. E os outros cervos não. Então é uma espécie parecida, mas ainda não é a do Bambi. Cadê? Não achei nenhum macho. É o que tem, tem um que tem um chifre só, porque o outro lado já caiu. E tem um... Isso! Olha só, parece que o chifre, ele tem um pouquinho de pelo, né? Isso aqui ele chama veludo. E é, na verdade, uma camada fininha de pele que tem um monte de vaso sanguíneo. E ele é muito vascularizado para acelerar o processo. Então, tem um macho que ele perdeu esse chifre mais ou menos há umas 4 semanas. Já tá desse tamanho, mais ou menos. Então, é um crescimento bem rápido. O próximo é o maior felino aqui do nosso país. Terceiro maior felino do mundo é a nossa menina dos olhos. Ela foi resgatada nenenzinha, sem a mãe. Hoje ela tem mais ou menos 3 anos de idade. É a Juana, a nossa onça pintada. Cadê Dona Juana? Lá dentro. Ela tá vindo. Juana tá vindo. Parou pra se lamber, olha. As manchas de uma onça pintada chamam rosetas. E também nunca vai ser igual de uma pra outra. Igual o negócio da zebra lá. Nunca vai ser. Aí, ó. Vem, Juana. Sim, como se fosse uma digital. As onças, elas têm hábitos solitários, tá? Então só se junta na época de reprodução. O macho, ele reproduz e vai embora. Para os adultos, eu digo que o macho, ele reproduz e vai comprar cigarro. E as fêmeas, elas cuidam dos filhotes por 2 anos. E depois é cada um do seu canto. Ela tá chegando na parte adulta. Ela vai chegar na maturidade sexual agora. Com 3, 4 anos já chega na maturidade sexual. A onça, ela pode vir quando ela vem do cerrado ou do Pantanal, ela cresce mais, porque lá tem menos vegetação, né? Então uma onça de Pantanal, ela chega a 150 quilos mais ou menos. E uma onça de Mata Atlântica e Amazônia, ela chega a 65 quilos. É muita diferença. Por quê? A gente tá na Mata Atlântica, olha só o tanto de árvore que tem junto. Então ela precisa ser menor para conseguir passar por entre as árvores e caçar.
Então ela é bem menor, mas não tem diferença de espécie, a mesma onça pintada, é igualzinho. A mesma coisa acontece com Pantera Negra. Não existe Pantera Negra, é só um nome que as pessoas inventaram para uma onça pintada com muita melanina, ou então para um leopardo com muita melanina, mas é a mesma espécie de onça pintada, é só uma onça pintada negra, ou com melanismo, né? E elas também têm rosetas, elas também têm manchas. Só que a gente só consegue ver quando reflete a luz. E é bem bonito. Bem bonito, bem lindo. Tô doida pra ir lá no IOP, no Instituto da Onça Pintada. Tô louca pra ir lá. Aqui nós temos duas espécies. Cervicabras, que apesar do nome não são cervos e nem cabras, são antílopes. E temos aqueles também, sabe aqueles carneiros que a gente vê na internet descendo as montanhas? Que a gente fala, nossa, como é que consegue, né, ter equilíbrio? São eles, são os audades. Carneiro da Barbária ou carneiro das montanhas. Deixa eu ver quem tem primeiro. Lá em cima? Aqui são as fêmeas dos audades. Nessa espécie corno, só que tanto o macho quanto a fêmea tem. A diferença é que o da fêmea é bem menor, né? O do macho é bem maior. Eles vêm de uma região do norte da África, que é uma região montanhosa. Então, quanto mais alto, menos oxigênio. Eles estão acostumados com isso, então eles precisam de menos oxigênio para respirar do que a gente. Ela até que é bonitinha, mas ele eu tenho medo. Aqui são cervicapras. Aquele mais escuro ali é o macho dominante. Nessa espécie corno também, só que somente o macho tem. Esse mais escuro ele é o macho dominante porque ele produz mais testosterona, por isso que ele é mais escuro. Se um dia ele perder essa dominância, ele vai trocar essa pelagem e vai ficar mais claro, enquanto o jovem que ganhou o posto de dominância vai ser o mais escuro. O macho do Audade, ele tá bem aqui no canto, ó. Olha a diferença. Olha o tamanho dele, é bem diferente. Chegamos... esse é corno com gosto. Chegamos no meu preferido. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Achou? Esse aí. Tem nome de lobo, cara de raposa, mas na verdade é da família dos canídeos. É o maior canídeo aqui do nosso país. Ele é representante do cerrado. É o lobo-guará. Esse é o Maui. O Maui ele tem 8 anos e ele é filho da Xena. A Xena tem 12 anos. Tupi-Guarani, Guará significa vermelho. Então por isso que ele tem esse nome, porque ele tem a pelagem aí mais avermelhada, né? A Xena deitada aqui, ó. Achou? Tá atrás da árvore. Deitadinha. Parece um cachorro. A orelha dele tá pra trás. Ou ela fica? Ela tava assim pro lado, né? Lá no cerrado tem uma árvore que chama lobeira. E normalmente essa lobeira ela tem 2% de chance de sobrevivência. Só que o lobo-guará, ele ama comer o fruto da lobeira. Por isso que ela tem esse nome, inclusive. O Maui vai passar por aqui. Ali o Maui, ó. Desse lado, pessoal. Lá embaixo. Aí o lobo-guará, ele ama comer o fruto da lobeira, por isso que ela tem esse nome, né? E aí ele consegue levar as sementes da lobeira pelas fezes também. Aí quando chove aduba, nasce outra lobeira. Foi por isso que ela conseguiu sobreviver. Só que o lobo-guará, ele tá ameaçado, né? Então se a gente pensar assim, são duas espécies ameaçadas. Lá no cerrado, quanto menos lobo-guará, menos lobeira a gente vai ter também. Além da gente estar numa unidade de conservação, nós temos projetos de conservação de espécie. O que é isso? Nós conservamos, né, todas as espécies, então, por isso nós temos animais dentro de um zoológico e aí nós reproduzimos e reintroduzimos aquelas espécies que estão muito ameaçadas e que fazem parte desse projeto. Ou então temos populações dentro do Instituto Onça Pintada, por exemplo, que é exatamente para manter um número
um certo número de população. Então a visita de vocês é extremamente importante, porque o que vocês consomem aqui dentro é o que nos permite, financeiramente falando, realizar, né, não só cuidar dos nossos animais, mas também realizar esses projetos de conservação de espécies. Temos vários projetos com várias espécies. Vocês já andaram lá pelo zoológico ou vão andar ainda? Já andaram? Foram lá no Bosque da Conservação? Ah, vocês estão todo dia, Bruno. Vocês foram lá no Bosque da Conservação? Lá, as espécies que estão lá, as aves que estão lá, estão ameaçadas. O mutum de Alagoas, por exemplo, ele não existe mais na natureza. Ele tem que sob cuidados humanos. Então, por isso que é tão importante nós termos animais dentro de um zoológico. Infelizmente, a gente chegou no final. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, tenham aprendido um pouquinho também. A gente só cuida daquilo que a gente ama, então eu tento passar um pouquinho do meu amor pelos animais para vocês. São 8 quilômetros de zoológico. Se vocês forem andar ainda, bebam água, tá? Só passem protetor solar. O seu José, ele tem um QR Code. É muito importante a opinião de vocês, se vocês puderem. Bruno, meu nome lá, 5 estrelas. Se vocês puderem dar a opinião de vocês, vai ser muito importante, tá bom? Nada, gente, você. Mãe, você pegou o chocolate dele?